cronologia do dilúvio. Quando a gente trata de uma vida de vitória, talvez muitos estejam pensando e falando o seguinte: não, muito interessante tudo isso que o Eros falou. Poxa, se eu tivesse a oportunidade de começar tudo de novo minha vida, eu ia fazer tudo diferente do que eu já fiz até aqui. Mas sabe, o que é fantástico quando a gente estuda o dilúvio é que a possibilidade de vitória existe a todo tempo. A possibilidade não está lá no passado, se eu voltasse e começasse tudo de novo. Não, a possibilidade existe hoje, em começar daqui para frente. Tanto é que uma passagem que eu acho muito bonita no livro de Gênesis, quando se trata do dilúvio, está lá no capítulo 7. Aqueles que quiserem, abram suas Bíblias, apenas um versículo pequenininho, que é o verso número 6. Gênesis 7, verso 6. Vejam que coisa fascinante. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé tinha 600 anos de idade. A Bíblia não nos fala muito do que aconteceu antes na vida de Noé, e a Bíblia também não nos fala muito do que aconteceu depois na vida de Noé. Apenas essa questão dos 600 anos na vida de Noé. Isso sempre chamou minha atenção, porque se você fizer um cálculo, Noé morreu com 950 anos. 600 anos praticamente equivale a 2/3 da vida. Ali Deus começou um trabalho e ali coisas aconteceram na vida de Noé. E a gente vê a vida dele, a santidade, a proposta desse homem íntegro diante de Deus. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, muito importante também, e eu gostaria de levá-los a pensar, é no livro de Atos, capítulo 17, o verso 11, quando Paulo fala de uns crentes lá de uma região de Bereia. Ele disse o seguinte, que aqueles de Bereia tinham um caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras diariamente para ver se as coisas eram de fato assim. E eles examinavam, a Bíblia nos diz, com toda avidez, com todo interesse. Uma das coisas que eu acho muito interessante quando a gente trata do dilúvio, eu pergunto geralmente para as pessoas: quanto tempo durou o dilúvio? A maior parte das pessoas responde: 40 dias e 40 noites. Examinai as Escrituras. Então vamos dar uma olhadinha a respeito disso, porque é algo muito interessante. Quando nós pegamos o relato do livro de Gênesis sobre as Escrituras, nós vemos que a coisa não foi apenas 40 dias e 40 noites. O relato seria praticamente assim: no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, a Bíblia nos diz que abriram-se as fontes do grande abismo e também as comportas do céu. Aí começou o dilúvio. O negócio que a Bíblia diz que 40 dias depois, para ser mais preciso, no dia 27 do mês 3 do ano 600 da vida de Noé, a Bíblia diz que fecharam-se as fontes do grande abismo e também as comportas do céu. E daí Noé saiu da arca e foi todo mundo embora e viveram felizes para sempre. Não é essa a história. Aí estava só começando o acidente. Isso foi o início da história. Para muitas pessoas, a história termina aí e esquecem de ler o restante. A Bíblia nos diz que no dia 17 do mês 7 do ano 600 da vida de Noé, ou seja, 150 dias depois que o dilúvio começou, a arca, ela repousou sobre as montanhas do Ararat. Significa o quê? Ela ficou presa, como um navio num banco de areia. Você não vê o fundo ainda, mas o navio está enroscado ali, porque a parte de baixo dele enroscou. Mesma coisa com a arca. A parte de baixo da arca estava presa no topo da montanha do Ararat. Interessante isso, não é? Porque já pensou 150 dias num barco com toda aquela bicharada? Imagina 150 dias você aqui dentro desse salão com toda essa turma o dia todo. Não precisa ser nem a bicharada toda, só nós aqui. Eu acho que a gente não aguentava mais olhar um para o outro, né? Fala, Senhor, manda um solzinho só para a gente ver cara nova por aqui. Imagina Noé, 150 dias lá dentro, com toda a bicharada. Sem contar a sua esposa,
porque acho também de vez em quando, acho que ela não era santa, tão santa assim. De vez em quando fala, Noé, não dá para orar um pouquinho mais de fé, não, para a coisa não um pouquinho mais depressa, está meio difícil a coisa por aqui. Não somente isso, a Bíblia nos diz que 223 dias depois que o dilúvio começou, ou seja, no dia 1º do mês 10, Noé fez uma experiência. Ele abriu a janela e soltou um corvo. Bom, por isso daí a gente já percebe que Noé não era um bom cientista, ele era fazendeiro, está na cara. Porque soltar um corvo, dá para perceber que, por que não foi uma boa ideia? 7 dias depois ele ficou lá esperando, e viu que a coisa não funcionava muito, né? Ele parou, pensou um pouquinho. Eu só pulei um pedaço aí, desculpem, o 223 ali, no dia 1º do mês 10, é quando ele começa a ver o topo das montanhas, me desculpem por isso. Foi no dia 11 do mês 11 que ele soltou o corvinho, para ver como é que a coisa estava rodando lá fora. E ele soltou o corvo e nada aconteceu. Porque o corvo não voltou. Ele esperou 7 dias depois, daí ele soltou uma pombinha. Daí ele falou, agora sim, agora a gente vai dar uma olhada para ver como é que a coisa está funcionando. E foi interessante porque a pomba foi, voou, não achou um lugar para pousar, ela voltou. Mas nesse meio tempo, 270 dias já tinham se passado desde o início. Noé esperou mais 7 dias, porque a pombinha voltou, ele soltou novamente. A pombinha foi, e daqui a pouco ela volta com um ramo de oliveira na sua boca. Noé espera mais um pouquinho, solta a pombinha outra vez, a pombinha vai e não volta mais. Só por curiosidade, com quem será que se acasalou essa pombinha, né? Porque era uma só, sozinha ela iria morrer. E as pombas continuam vivas hoje em dia. A gente vai pensar um pouquinho nisso quando a gente tratar dos animais na arca de Noé. Bom, até aí 284 dias já tinham se passado. Já imaginou a vitória? Geralmente vitória não vem assim em doses rápidas, né? A coisa é meio demorada. E a gente vai ver quando Noé estava montando e preparando a arca, a construção da arca, que a gente vai tratar amanhã cedo, o tempo que Noé utilizou, o que esteve envolvido nisso. Aqui nós estamos vendo o resultado, e Noé fazendo as suas experiências para ver como é que a coisa estava funcionando. 313 dias depois que o dilúvio começou, ou seja, no dia 1º, literalmente do outro ano, você fala, não, peraí, a cronologia aqui está meio diferente, tinham que ter se passado 365 dias para dar um ano todo. A gente vai discutir um pouquinho da questão da idade também, de como eram contados os anos, provavelmente, nessa época. Nesse primeiro dia do ano 1, a vida de Noé 601, algo aconteceu muito interessante. A Bíblia nos diz que Noé deu uma olhadinha lá fora e viu que está tudo seco. Por que será que Noé não saiu da arca? Porque a Bíblia nos diz que apenas no dia 27 do 2º mês do ano 601 foi que Noé saiu da arca. Bom, primeiro eu creio que esses dias ali de 313 até 371 foi um tempo meio de preparação para poder sair. Mas eu creio que houve alguns outros elementos que são importantes também, nós apenas pensarmos à medida que formos olhando em cada um deles. Aqui vocês têm a cronologia toda. Vamos tratar aos poucos, por etapas, só para a gente ver o que foi acontecendo, para podermos pensar. Os primeiros 40 dias, a Bíblia nos trata de 2 coisas importantes. A primeira, abriram-se as fontes do grande abismo. Primeiro, água vindo de baixo. Nós vamos tratar de onde veio toda a água do dilúvio. Faz parte de uma das palestras. Nós vamos tratar também para onde foi toda a água do dilúvio. Porque isso é um problema sério. O que teria acontecido com essa área do dilúvio? Essa água toda. As pessoas falam, Deus simplesmente tirou a tampinha do ralo e a água foi embora. Não foi bem assim. O que teria acontecido? Nós vamos ver por etapa. Primeiro, abrem-se as fontes do grande abismo. Toda essa água vem de baixo. E a Bíblia nos diz também que abriram-se as comportas do céu, a água veio de cima. Essa água de baixo e a água de cima é algo muito interessante, porque quando nós olhamos as Escrituras, existe um pedacinho que sempre chamou a minha atenção. Não sei quantos de vocês já leram Gênesis capítulo 1, e lendo assim você vê que Deus faz coisas, Ele olha e vê que a coisa era muito boa, tudo mais, mas por que no dia 2, Deus nunca falou nada que era bom? Ele fala isso no dia 1,
Ele fala isso do dia 3, do dia 4, do dia 5, do dia 6, mas quando chega no dia 2, Deus separa as águas e para ali. E você fica esperando, e daí? Onde é que está aí? Viu Deus que era bom? Ele não fala. Ele não menciona absolutamente nada. Isso é algo assim muito interessante, porque do meu modo de ver e olhando as Escrituras, Deus já sabia como Ele iria utilizar aquelas águas 1656 anos depois. O que eu acho legal nisso, só uma lição prática, é que Deus nunca é pego de surpresas. Muitas vezes eu chego ali na hora do almoço, hoje por exemplo, estava orando, agradecendo a Deus pelo alimento, eu estava pensando naquele alface que estávamos comendo ali. Olha, aquele pé de alface não cresceu de ontem para hoje. Imagina se aquele pé de alface, aquela folhinha do pé de alface que eu fui comer, se tivesse dado alguma coisa e o pé de alface tivesse morrido. Eu não teria aquela folha de alface para comer. O feijão que eu comi, se lá no campo onde ele foi plantado, que eu não tenho a menor ideia onde é que foi, não tivesse chovido e o sol não tivesse brilhado, alguns meses atrás, eu não teria feijão para comer aqui. É interessante como a gente olha e fala, Senhor, muito obrigado pelo alimento, e esquece de todo o trabalho que Deus teve para que aquele alimento chegasse até nós. É fascinante ver como Deus prepara todas as coisas, tudo é planejado, tudo certinho. Daí a importância de vivermos uma vida santa, honesta e coerente diante de Deus. Isso foram os primeiros dias, a água já estava preparadinha, Deus não fez um milagre de aparecer água. Não, Deus já havia criado o mundo com essa água no lugar certo, para a hora certa. Do mesmo jeito como o Eros estava nos falando agora de pouco, a respeito de santidade na nossa vida sexual. Hora certa. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo certinho, tudo prontinho, arrumadinho para funcionar do jeito certo, na hora certa. Esses foram os primeiros 40 dias. Bom, depois nós tivemos mais outros 110 dias, foram dias de inundação praticamente. Imagina só, apenas Noé e a sua família nesse barquinho. Imagina a decepção da esposa de Noé e das noras ao saírem da arca e saber que não tinha mais nenhum shopping no planeta. Pensou que coisa horrível? Nem um lugarzinho, uma vitrine para ver o que está na moda, uma revista Capricho ou Cláudia, seja lá o que for, não tinha nada. Nada. Os homens não ficaram atrás não. Imagina só Noé, corintiano como ele era, chegar lá assim, cadê o Corinthians, entende? Foi por água abaixo. E o Palmeiras, não sobrou ninguém então, nem floresceu. Os únicos que continuaram foram os santistas, não é uma pena dizer, mas esse povo da água vive, não morre. De qualquer forma, deixando os times de futebol aí de lado, esses próximos 110 dias foram dias muito interessantes dentro do contexto da arca. Porque todo aquele zoe inicial havia passado. Aqueles primeiros 40 dias de furacões, terremotos, tornados, que a gente vai tratar um pouquinho disso depois, todo esse negócio acontecendo. Agora, não está mais aquele chuvaréu, aquela coisa toda. A pior coisa que tem é ficar esperando, não é? Quando nada acontece. Só as coisinhas do dia a dia. Só aqueles negocinhos. Vai lá, dá comidinha para os animais e volta. Será que choveu? Não parou de chover. Ô pai, vamos abrir a porta aí, pai. Precisa descer a bicharada. Calma, meu filho, tem muita água lá fora ainda. Dá uma olhadinha lá de cima e vê que só tinha aguinha. A gente vai ver por onde eles olhavam. Todo esse negócio. O difícil é quando nada acontece. Até que alguma coisa aconteceu. A arca, de repente, clunk, deu uma parada, uma pequena travada. Eu acho que os filhos de Noé falaram, pai, chegamos no porto. Legal, tá na praia, vamos descer, pessoal. Noé dá uma olhadinha lá de fora e fala, só estou vendo água em volta. Não tem nenhum lugarzinho de terra aqui. E nesses 73 dias praticamente, Noé percebeu que as águas começaram a diminuir. Foram diminuindo, até que ele conseguiu ver o topo das montanhas, da região ali onde ele estava. Alguma coisa agora estava acontecendo, pelo menos alguma coisa, mas não na velocidade que a gente gostaria. Porque praticamente, se você olhar, todo o tempo, são quase 150 dias que já se passaram.
Acho que Noé devia estar pensando assim, falar, Deus, tá legal esse negócio do dilúvio, vamos nessa, vamos fazer esse dilúvio, vamos acabar rapidinho, porque tenho coisa para fazer, sou fazendeiro, tenho coisa para plantar, vamos fazer a coisa continuar. Imagina depois que esse negocinho dá aquela parada, a arca trava, fica naquele lugar, e daí? Você já ficou enroscado em algum lugar da sua vida também com a arca de Noé? E você fala, agora sim, agora a coisa vai. Vai nada, fica do jeito que está e você fica naquela mesma situação, na impressão que nada acontece. Noé aguardava com paciência. Os próximos 40 dias foram interessantes, porque Noé viu que a coisa estava baixando. Tinha um ventinho soprando, a coisa estava mudando um pouco. Ele percebeu que havia uma mudança. Da onde ele estava, ele conseguia ver que as águas realmente estavam baixando bastante. Coisas novas, falando, bom, agora pode ser a hora. Sabe o que eu fico impressionado? É que Noé não saiu da arca. Ele não foi precipitado. Ele aguardou pacientemente. Ele viu, falou, agora é o vento de Deus. O pessoal já, imagina só, se os pentecostais todos estivessem lá falando, eu posso ouvir a voz de Deus com esse vento. Deus está mandando, abre a porta da arca, vamos sair. Não está na hora de sair ainda não, fica aí dentro mais um pouquinho, tem chão ainda para a coisa acontecer. Noé ficou, ele aguardou. Como um homem sábio, ele sabia que não era apenas uma questão da chuva ter passado, mas havia uma necessidade que o sistema estivesse sido refeito novamente, para ele poder sair, estar seguro e encontrar condições de vida, não só para ele, como para a sua família, como também para todos os animais que Deus havia colocado sob a responsabilidade dele. Noé era um homem sábio, muito sábio. Pouquinho depois, agora nós temos 21 dias praticamente, são dias de experiência, para ver como é que a coisa está funcionando, aonde é que nós estamos no meio desse negócio todo. Eu acho fantástico porque, imagina só, Noé podia ter ficado lá embaixo, lá na arca, orando, lá no seu quartinho, falando, Senhor, me dá uma revelação, ó Deus, eu quero saber o que está acontecendo lá fora, me faz sentir no coração. Sabe o que Noé fez? Ele foi prático, ele foi lá e fez uma experiência. É aquela ideia que o Eros acabou de falar para a gente aqui, chega um rapaz, uma garota assim, muito legalzão, entende, tudo mais, aquele papo furado, e vai. Poxa, você não precisa ser um cientista, ter um PhD para saber que tem intenção errada ali no meio. É uma questão apenas de usar a mente que Deus nos deu. Noé era desse jeito. Ele estava olhando o contexto, vendo o que Deus estava fazendo. Soltou um corvo. Bom, já viu só, soltar um corvo, acho que não é uma boa ideia. Acho que Noé falou assim, deixa eu começar com o corvo, porque pelo menos esse daí a gente tira de letra, né? Porque ficar com o corvo dentro da arca é um problema sério. Não sei quantos de vocês já chegaram perto desses locais assim. O corvo gosta muito de fazer o seu habitat natural perto dos bambuzais. Então você chega ali assim, tem um cheiro de churrasco ali na redondeza que é fantástico o negócio. A uns 20 metros mais ou menos, ninguém quer chegar perto. Tanto é que um tempo atrás, estava com o pessoal, nós estávamos jogando futebol, e uma bola caiu lá no meio de um bambuzal, e um dos rapazes, ele entrou a mais ou menos uns 10 quilômetros para pegar a bola, e saiu a 150 quilômetros por hora, sem a bola na mão. Ele falou, cara, tem um ninho de corvos lá dentro. Olha, não precisou nem dizer se é verdade, o cheiro que ele trouxe junto com ele explicava a história, entende? O rapaz falou, nossa, Noé soltou um corvo. Ele percebeu que a coisa não funcionou direito. Noé soltou uma pomba, aguardando 7 dias. A pombinha foi, voou, e ela voltou. Noé soltou novamente uma pombinha, a mesma. 7 dias depois, ela foi, voou e trouxe um raminho de oliveira. Noé esperou mais 7 dias, soltou a pombinha de novo, ela foi e não voltou. A maior parte de vocês, na hora que chega aquele raminho de oliveira, já falaria, tá aí, resposta de oração, é isso que Deus quer. Sem cão já fé, abre a porta, solta a bicharada toda, vão embora daqui, chega, até que enfim Deus revelou a vontade dele para as nossas vidas. Foi desse jeito? Não. Noé era um homem sábio. Ele sabia as coisas que Deus tinha colocado sob a responsabilidade dele. Ele tinha uma família para cuidar, tinha os filhos para cuidar.
eu creio que também havia um elemento psicológico no meio da história toda. Pensa bem, a Bíblia nos diz que não havia chuva antes do dilúvio. A primeira chuvinha que deu no planeta destruiu o planeta, não sobrou nada. Imagina que legal para Noé. Ele dá uma olhadinha conversando lá com os filhos dele e fala: Jafé, como é que está a previsão do tempo para amanhã? Fala: pai, eu estive dando uma olhada lá na CNN, parece que tudo tempo limpo para amanhã. Tá bom. Chega no finalzinho da tarde, eles começam a ver pela janelinha da arca, a parte de cima, umas nuvenzinhas pretas. Noé fala assim: tem bem certeza não, acho que vem dilúvio de novo. Não tinha chovido antes, a primeira chuva foi um dilúvio. Tanto é que a gente vai ver que Deus precisou colocar um símbolo no céu como garantia de que aquilo não ia acontecer. Eu imagino que os primeiros meses depois que Noé saiu da arca, ficou todo mundo morando ali em volta da arca, né? Qualquer chuvinha, todo mundo para a arca de novo. Eu creio que seria o mais razoável. Agora, em tudo isso nós vemos a sabedoria de um homem que temia Deus. A Bíblia, no livro de Salmos, diz o seguinte: que os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus mestres. É uma sabedoria que vem de Deus para sabermos tomar as decisões certas na hora certa, e é o que a gente vê na vida de Noé, nessa cronologia do dilúvio, sempre tomando a decisão certa na hora certa. Bom, depois que Noé soltou as pombinhas, voltou pombinha e tudo mais, situação boa, Noé deu uma olhadinha, removeu uma parte de cima da arca e olhou e viu que o solo estava enxuto. Foram mais ou menos 29 dias nesse negócio, até ele conseguir remover, tirar toda a coisa, dar uma olhadinha lá fora. Sabe o que eu acho impressionante? Ele gastou quase um mês para remover uma parte da cobertura. Imagina o tempo que ele não gastou para fazer a cobertura, que para quebrar é muito mais fácil do que para consertar, né? O pessoal chega lá, constrói uma parede e fala: agora a gente precisa tirar essa parede aqui. É só pegar as marretas e tudo mais, vai lá e derruba o negócio, daqui a pouquinho está tudo feito. Eu fico pensando, talvez, no cuidado desse homem, em termos de tudo aquilo que ele havia feito. Esses 29 dias apenas para remover a cobertura, eu acho que ele não fez como a gente levanta de manhã cedo, que o quarto da gente parece literalmente que houve um dilúvio lá dentro, ou que a explosão do Big Bang aconteceu ali naquela região, entende? Tem pedaço de tudo para tudo quanto é lugar. Quarto de rapaz geralmente é assim. Quarto de menino não fica muito atrás não, viu? Então não fiquem tão contentes. Eu vejo assim a vida de Noé, um homem que realmente procurava fazer todas as coisas com excelência, bem feito. Tanto é que quando nós olhamos para essa questão toda desses 29 dias, praticamente estamos no dia 1 do mês 1 do ano 601 da vida de Noé. Ele está com todo o negócio prontinho, se certificou que lá fora a situação está estabilizada, pronto para a coisa acontecer. E o que ele faz? Ele gasta os seus últimos 29 dias, provavelmente na preparação para a saída dos animais. Não foi simplesmente uma questão, abre a porta e solta a bicharada. Não, foi um processo de soltar, um processo de preparar esse negócio. Nós vamos ver que tinha toda uma rotina dentro da arca com respeito aos animais, quando nós tratarmos a respeito disso. Afinal de contas, imagina Noé cuidando de dinossauros dentro da arca. Não é um trabalho fácil. Muita gente já regalou o olho e falou: dinossauro dentro da arca? A Bíblia não diz 2 de cada espécie? Dinossauro é o quê? Espécie, tinha que ter 2 lá dentro. Então não é muito problemático. Agora imagina dinossauro, ovelha, gato, leão, papagaio, pica-pau, anta, porco. Tinha uns animaizinhos mais indesejáveis, não vou nem mencionar, uns que tem um rabinho branco, uma lista, quer dizer, ele é preto e tem uma lista branca nas costas. Imagina só que coisa legal ter um desses por lá. Todo esse contexto, Noé cautelosamente foi preparando todas as coisas para que elas pudessem, na ordem certa, da maneira certa, acontecer. O que eu acho fascinante nessa questão da cronologia da vida, da questão da arca, é que Deus trabalhou e Noé trabalhou juntamente com Deus.
Quando nós olhamos na cronologia, dê uma olhadinha, foram 371 dias, desde quando Noé entrou na arca até quando Noé saiu de lá. 371 dias, 53 semanas. 150 dias foram só de inundação, e os outros 221 dias de escoamento. Dá para a gente sentir um pouquinho da dinâmica de tudo isso. Dá para sentir um pouquinho de que Noé, ele soube planejar juntamente com Deus. Imagina se Deus chega para Noé e fala assim: Noé, o dilúvio vai começar. Senhor, deu um probleminha ali na arca, sabe? Tem umas coisinhas assim. O pessoal não entregou a madeira, os caras que iam soltar o prego, está com um problema lá de produção, o prego não chegou ainda, tem uns pedaços da arca que não estão feitos, sabe Deus? Não deu tempo ainda. Imaginou? O Noé chegando para Deus: Senhor, a arca está uma maravilha, o procedimento aqui está 10%, 100%, a coisa está indo a 1000 por hora. E Deus fala: Noé, eu não vi nada ainda. Não, Senhor, não se preocupa, a coisa está muito bem encaminhada, todo o planejamento, a parte teórica já foi toda traçada, as pessoas já estão contratadas. Noé, eu não vi nenhum pedacinho de madeira cortada ainda. Não, Senhor, não se preocupa, na hora certa, no tempo certo, tudo tem o seu tempo determinado e as coisas vão acontecer, Senhor Deus. Noé, para de tagarelar, cara, e trabalha. Noé era um cara que botou a mão na massa. Ele fez o que tinha que fazer. Ele foi atrás, exatamente aquilo que Eros estava nos falando com respeito a José. José fazia tudo o que precisava fazer. Imagina Noé. Sintam o drama. Deus chega para você e diz o seguinte: meu filho, eu gostaria que você preparasse uma nave espacial, porque vai blobar na terra. O que é Deus? Vai blobar. Nunca blobou antes, mas vai blobar daqui para frente. Você fala: blobar? O que é isso? Deus fala: vai e prepara a nave. Mas prepara a nave, Deus? Uma nave espacial, vou ter que entrar em órbita? Deus fala: é. Mas eu nunca construí nave espacial, nunca fiz nem daqueles foguetinhos pequenininhos, só brincava com traque quando era pequeno, foi o máximo que eu vi. Vai e constrói uma nave espacial. Já pensou Deus chegando para um fazendeiro e mandar construir uma arca? Falei: peraí, Senhor, cálculo estrutural não é bem a minha área, sabe? Esse negócio de momento de inércia, momento torsor, tensão, flexão, resistência de materiais, não é... Deus, eu sou fazendeiro, meu negócio é ali arar a terra, plantar minhas sementinhas. Deus falou: Noé, constrói uma arca, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Nunca havia chovido antes, nunca, nem uma vezinha, não deu nem uma garoazinha de leve. Noé podia ter chegado para Deus e falar: Senhor, não dá para ter uma preview assim do que vai ser esse negócio, não, uma chuvinha de leve. O livro de Hebreus nos diz que pela fé, sem ver o que iria acontecer, mas crendo no que Deus disse que iria acontecer, Noé foi e preparou uma arca. O escritor Pedro, escrevendo suas 2 cartas, diz que essa arca que Noé fez, num certo sentido, se assemelha a quê? A nossa salvação. E Noé trabalhou nisso por um longo tempo. Só para terminarmos, nós não sabemos quanto tempo Noé trabalhou na arca. Algumas pessoas dizem 120 anos. Isso baseado naquele texto de Gênesis, que Deus fala que o espírito dele não agiria para sempre no homem, mas os seus anos seriam de 120 anos. Nós não sabemos se ali Deus está tratando especificamente do limite máximo da vida humana, ou se foi quando Deus falou para Noé, para começar o trabalho. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Noé não construiu a arca num final de semana. Ele gastou muito tempo. Não somente ele gastou muito tempo, como a Bíblia nos ensina, que ele foi um apregoador, alguém que falava e pregava sobre a pessoa de Deus e o arrependimento. Imagina uma vida durante o tempo de construção dessa arca, o que não foi de chacota na vida de Noé. Imagina os amigos de Noé: Noé, a coisa está boa, hein? Está indo bem. Puxa vida, então vai chover, né? O que é chuva mesmo, Noé? Pelo menos dá uma ideia aí.
que é chuva? Acho que Noé já pensou, falou, eu não sei o que é chuva. É igual o pessoal fala de hoje, que legal, né? Jesus vai voltar? Como vai ser a vinda dele assim? Me conta um pouquinho a respeito disso. Vai fazer tcharam! Como é que vai ser esse negócio da vinda? E às vezes a gente fica ali naquela, eu não sei, ele disse que ele vai voltar. E eu só quero dizer para você que você tem que estar pronto. Ele vai voltar, eu não sei quando que vai acontecer. Imagina, Noé, deixa eu olhar na minha agenda aqui no meu Palm Top, quando que está programado o dilúvio? Não havia isso. Ele sabia que iria acontecer, não sabia quando iria começar. Mas ele fez tudo de acordo com a proposta do Senhor Deus. A cronologia do dilúvio nos ensina uma lição muito bonita. Um homem vivendo diante do seu Deus, fazendo as coisas que ele deveria fazer na hora em que ele deveria fazer. 371 dias. Tudo que durou o dilúvio. Mudou a vida de um homem, da sua família, mudou a vida de um planeta. Isso simplesmente porque Noé foi obediente ao Senhor Deus. Eu gostaria que vocês parassem e pensassem em duas coisinhas importantes. Se Deus pedisse algo para você hoje, que você nunca viu, você faria? A segunda e se demorasse para ele cumprir aquilo que ele falou? Noé gastou muito tempo construindo a arca, muito tempo. Não foi da noite para o dia, como eu disse. Você se manteria firme? Tem uma ilustração muito bonita que mandaram pela internet há um tempo atrás, deixo para vocês. Certa vez um lenhador foi abordado por Deus. Esse lenhador gostava muito de ler a palavra, de conhecer a Deus, e tinha uma vontade muito grande de fazer a vontade de Deus para a vida dele. E esse homem sempre procurando essa vontade de Deus, até esse dia que Deus o abordou e disse: você procura sempre fazer a minha vontade. Eu gostaria de dizer para você qual é a minha vontade para você agora. Pode falar, Senhor, pode falar, teu servo ouve, seja o que for, isso é o que eu quero fazer. Deus falou assim: está vendo aquela montanha, aquela pedreira imensa que tem lá no meio da floresta? Eu conheço bem, Senhor, eu passo ali todos os dias. Eu quero que você vá naquela pedreira e a empurre. A pedreira muito bonita, ficava em direção ao lago. O rapaz falou: o senhor quer que eu vá lá e empurre aquela pedreira? Essa é a minha vontade para a sua vida. Tá bom, já que é a tua vontade, eu vou discutir o que é a sua vontade, eu vou fazer isso. Pegou todo o equipamento dele, foi para lá, encostou do lado daquela pedreira e começou. E faz força, empurra, e faz força e tudo. Final da tarde volta para casa, cansado de tanto empurrar. Outro dia vai para lá, empurra, e faz força e mexe. Final da tarde volta para casa. Passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passam-se 2 anos. Passam-se 3 anos e aquele homem todos os dias fazendo a mesma coisa. Chega um dia, ele está voltando para casa, desanimado, falando: Senhor Deus, não tem jeito, sou um fracasso mesmo. Eu não consegui empurrar aquela pedreira, aquela montanha lá, mas nem 1 milímetro. Acho que eu estou totalmente enganado com respeito à tua vontade. Não deve ser isso que o Senhor tem para mim, deve estar tudo errado isso daí. Deus chega para ele e fala assim: não, meu filho, você já cumpriu a minha vontade para você. Mas que isso, Deus? Eu não mexi 1 milímetro daquele negócio. Ele não foi nem um pouquinho em direção ao lago. Deus falou: eu não queria que aquilo se mexesse. O que eu queria é formar os músculos que agora você tem. Agora você está preparado para a minha obra. Às vezes, Deus vai te colocar naquele lugarzinho, quietinho. Você vai fazer uma força desgraçada para conseguir mexer o negócio. E o negócio não vai sair do lugar. Deus quer criar músculos em você. Deus deu uma tarefa para um homem e ele a cumpriu. Essa é a beleza da vida de Noé. O segredo da vitória? Fazer aquilo que Deus tem para você. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos tão gratos, porque quando nós olhamos o aspecto da cronologia do dilúvio,
nós vemos um homem que ajustou a sua cronologia com a tua cronologia. Pedimos para que nas nossas vidas o Senhor nos dê a graça de reconhecermos os tempos e as ocasiões da nossa vida, para que possamos coordenar estes tempos que estão nas nossas mãos com o tempo que está nas tuas mãos, para que as coisas aconteçam segundo o teu plano, segundo os teus planejamentos e não segundo os nossos. Muito obrigado, porque na tua palavra o Senhor deixou tantas coisas relacionadas com o dilúvio, para que nós aprendêssemos e as colocássemos em prática. Abençoa esses ensinamentos, para que eles possam produzir frutos na nossa vida, para o louvor da tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus.